Se você está pensando em construir um SaaS e não quer que a sua ideia simplesmente morra no meio do caminho ou até mesmo nem saia do papel, assiste esse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo da minha metodologia que eu utilizo aqui no dia a dia para construir os meus produtos de software. Fala galera, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Longatti e nesse canal aqui a gente fala sobre SaaS, IA e negócios digitais. Se você está querendo construir um SaaS, eu sei que é muito tentador você já sair abrindo um Lovable, um Bolt da vida para já começar a construir o teu MVP, mas é muito importante que antes disso você tenha o mínimo ali de planejamento do teu projeto para que você economize tempo, evitando às vezes desenvolver uma funcionalidade que não é necessária nesse momento ou até mesmo evitando você desanimar no meio do caminho por não ter clareza dos próximos passos. Eu mesmo já passei muito por isso. Então depois que eu comecei a planejar melhor os meus projetos aqui, ficou tudo muito mais fácil e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. E bom, basicamente, nessa minha metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos, a gente tem 3 etapas aqui para seguir. E a primeira delas é preencher um Canva de produto. Nesse Canva que eu reuni aqui, que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ter acesso a esse material aqui no link da descrição, eu reuni as principais perguntas de cada área ali para você lapidar melhor a tua ideia e te dar mais clareza. Então são perguntas, por exemplo, qual problema você resolve, qual que é a solução que você está pensando em fazer, qual que é o público que você quer atingir, as principais funcionalidades. A gente vai falar em específico de cada uma delas, mas até para dar um contexto aqui, montei um Canva de exemplo de uma ideia chamada weddingai.com. Da onde que surgiu isso? Eu me casei recentemente e na época, quando a gente estava planejando o casamento, a gente teve muita dificuldade de achar uma plataforma que fosse boa e que atendesse todas as nossas necessidades ali para planejar, fazer a lista de convidados, planejar a questão de organização das mesas, os fornecedores, lista de presentes e tudo mais. Então pensando nisso, eu montei aqui uma ideia e preenchi esse Canva para te dar um exemplo também de como que você vai fazer com o seu projeto aí. Aí um detalhe, se você quiser participar da nossa comunidade aqui no WhatsApp SaaS com IA, basta clicar aqui no link. O link desse Figma vai estar aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas outras redes sociais para acompanhar os conteúdos. E vamos para o que interessa. Aqui nesse Canva de produto a gente tem 8 raias ou áreas, seções, como você queira chamar. E começando ali na parte de visão geral, quando você já tem uma ideia, primeiro precisa entender qual o problema que você está querendo resolver. Porque de ideia, de solução, cara, já basta um monte que tem no mercado. Mas o teu produto ele precisa resolver um problema. Porque senão, no final das contas, para que adianta? Para que vale a sua ideia? Se ela não resolver um problema, muito provavelmente você nem vai conseguir monetizar ela. Então você pode colocar aqui, pô, meu problema que eu quero resolver é esse. Nesse caso aqui, casais têm dificuldade em organizar a festa de casamento, fornecedores, orçamento, prazos, tarefas. Esse é o problema que eu quero resolver com o Wedding AI. Para quem que esse problema mais dói? Para noivos nesse caso. Noivos que estão com poucos meses aí antes do casamento, precisam se organizar. Isso daqui é muito importante porque depois vai te ajudar até na parte de marketing, como que você vai segmentar a sua comunicação e até na parte de produto, quais funcionalidades você vai precisar desenvolver que façam sentido para esse perfil aqui. Uma vez que você definiu qual problema você quer resolver e quem que é essa pessoa que tem problema, você vai para transformação. Como que você quer resolver esse problema? Transformar o processo caótico, que é organizar um casamento, em uma jornada organizada, clara, onde o casal ele vai se sentir seguro, que nada vai ficar de fora desse planejamento do casamento. Aqui a gente já tem uma grande ideia do que vai ser. Depois que você preencher isso, a gente vem para proposta de valor. Isso daqui principalmente vai ser importante para você trazer isso para o mercado. Como você vai comunicar a sua solução. Então, primeiro de tudo, a gente já tem várias soluções no mercado sobre planejamento de casamentos. Só que o que vai tornar a sua ideia diferente das demais? Então, aqui nesse caso, a gente colocou que a gente vai usar a IA para organizar cronograma,
personalizar as listas, adicionar as tarefas inteligentes. A gente vai melhorar o que já existe no mercado, dando nosso toque aqui com AI. E aí a gente tem uma outra coluna aqui, porque muitas das vezes você tem uma ideia, você tá com a mente ali a milhão pensando, só que você não consegue nem passar isso para as pessoas. Você vai tentar falar para elas e começa a falar um monte de coisa e ninguém entende nada. Então você precisa falar em uma frase simples o que é a sua ideia. Um planner inteligente de casamentos que organiza sua festa do sim ao grande dia. Ponto, acabou. Você tendo isso, você consegue falar para qualquer pessoa. E logo depois a gente tem aqui pitch de 30 segundos. Aquele famoso pitch de elevador. Então é importante você montar isso antes mesmo de sair colocando mão no código. Já imaginou você, cara, fez tudo aquilo e aí depois você tenta vender e as pessoas não compram porque não resolveu um problema em específico, não era uma solução que gerava valor para o seu cliente. Então cria um pitch aqui, nesse caso o Eren AI é um organizador inteligente para casamentos que usa IA para centralizar tarefas, fornecedores e orçamentos em um só lugar. Ele cria cronogramas personalizados, sugere fornecedores e garante que os noivos estejam preparados para o grande dia sem estresse. Olha o pitch, olha a força que tem. Uma vez que você tem isso bem definido, cara, se você encaixa a oferta com o público e resolve uma dor, você está feito. Depois que você definiu a embalagem, a gente vem aqui para as funcionalidades. Você tem uma ideia e começa a pensar em várias possibilidades de funcionalidades, só que você tem que ter foco. Uma vez que você está colocando um MVP no ar, nem tudo precisa entrar nesse momento. Até porque você vai ter um gasto de energia, de tempo, de dinheiro. Você precisa ser sábio, até para aproveitar o time to marketing. Então, quais as principais 3 a 5 funcionalidades que você tem que ter na tua aplicação para gerar valor inicial para esse usuário? Porque de nada adianta a gente desenvolver nesse primeiro momento funcionalidades que não vão gerar valor. Então aqui nesse caso a gente colocou o checklist inteligente com as tarefas. Isso é extremamente importante para quem está organizando um casamento, precisa saber tudo que tem que ser feito. Se não tiver isso, como que vai ser um planner? Então é uma principal feature. Uma outra aqui, cronograma gerado por IA com lembretes. Gestão de orçamento. Outra coisa importantíssima que a gente precisa fazer para um casamento dar certo é saber quanto que a gente está gastando, quanto que está entrando. E aí depois a gente tem as funcionalidades secundárias. A gente tem até um conceito, né? É o MVP versus o MLP. Um é o Minimum Viable Product e o outro é o Minimum Lovable Product. Ou seja, um é o produto mínimo viável e o outro é o qual que é o mínimo que você precisa fazer aqui para o teu usuário ele amar o teu produto. E aí, obviamente, que é uma evolução do MVP. Depois que você preencher a lista aqui de funcionalidades essenciais e não essenciais, a gente vem para o modelo de negócio. Já pensou você construir o software sem nem saber como que você vai monetizar ele? Então é importante porque, por exemplo, aqui, cara, é um software para casamento. Faz sentido a gente vender um plano recorrente, sendo que a gente tem um desafio ali de LTV. O cliente ele não vai ficar por muito tempo, é só uma fase da vida dele que ele vai estar utilizando. Nesse caso aqui, é um plano de SaaS recorrente mensal anual, mas poderia ser de uma outra forma. Aqui a gente vai colocar os planos, tem a versão free, tem o Premium, tem o Pro, o que vai incluir em cada uma delas. Depois você vem para mercado e estratégia. Uma vez que você já tem tudo aquilo, você consegue já ter uma noção. Quem vão ser os primeiros 10 usuários? Às vezes são pessoas que já estão no seu ciclo. Nesse caso aqui, se eu estivesse desenvolvendo isso, com certeza eu iria lá na minha igreja, tem um monte de jovem que vai casar e testaria com eles. É a forma mais fácil, você já tem as pessoas ali do seu ciclo. Depois você vai definir um canal para atrair esse público. E eu deixo uma dica aqui. A técnica do 1x1x1, um canal para um público com uma oferta. Ao invés de você pensar, cara, eu quero fazer um SaaS que vai atingir médicos, advogados, empresários, e aí eu vou ter esse plano, mas também tem esse, e daí eu tenho essa solução. Cada vez que você adiciona um a mais, né, da categoria, você está criando uma complexidade a mais. 1x1x1 dá 1, né? Nível de complexidade 1. Agora imagina se você coloca ali 2 públicos
com 3 ofertas diferentes e um canal. A gente tem um fator 5, que é muito mais complexo do que o fator 1, né, que a gente viu no exemplo anterior. Então aí você define. Aqui eu coloquei parcerias com cerimonialistas e fornecedores, fazer postagens em fóruns, as mulheres falam de casamento, enfim, com certeza daria um boom muito grande, utilizar influenciadores também. E depois disso, a gente vai para a parte da tech stack. Ou seja, qual que vai ser o seu arsenal ali de tecnologias para construir isso? Você já sabe qual que é a melhor tecnologia? Às vezes o que você quer construir, cara, você não vai conseguir fazer com um Lovable ou um Bolt. Você precisa saber antes mesmo de sair construindo. Então aqui nesse caso a gente consegue usar um Lovable, que ele utiliza por trás um React para o front. Para o back-end a gente pode utilizar o próprio Supabase mesmo com as Add Functions. A gente consegue usar o Supabase como banco de dados. Gateway de pagamento a gente pode colocar a Abacate Pay, a gente pode colocar a Stripe. E a hospedagem, a Vercel. Mas pode ser que você precise de uma API aqui, com Node. Você precise de um front-end com Next.js para server-side rendering. Então você precisa entender também o que você vai utilizar aqui. E por fim desse Canva, na verdade, o penúltimo passo é a parte de desafios e riscos. O que pode dar errado nessa sua ideia? Já parou para pensar antes de sair construindo? Cara, quais são os fatores negativos que podem ter? O que eu comentei é essa dificuldade, ó. Evitar churns pós-casamento, porque o produto ele tem um ciclo curto. A pessoa só vai usar em um momento da vida dela. Então é muito importante você colocar aqui os riscos que você tem, para você conseguir ter isso planejado. E por fim, eu deixo aqui um board para você adicionar referências de benchmark. Isso é muito importante quando você for fazer a identidade visual, quando você for planejar suas telas ou até mesmo as funcionalidades. E bom, uma vez que você conseguiu já preencher todo o teu board aqui do produto, a gente vai para o segundo passo, que é criar o nosso arquivo de PRD. Basicamente, o arquivo de PRD de Product Requirement Document, ele é um arquivo que reúne todos os requisitos do seu produto, sejam requisitos técnicos e não técnicos, e ele vai conter toda a descrição. Por que isso é importante? Porque você vai utilizar esse documento como contexto para a sua IA quando você estiver desenvolvendo, seja lá no Lovable, seja no Cursor. E aí a tua IA ela vai conseguir ser muito mais assertiva utilizando esse conhecimento. Então, como que você vai criar o teu PRD? Eu separei aqui para você um GPT que eu criei aqui no ChatGPT para te ajudar a construir o seu PRD. E olha que legal, a gente vai conseguir reutilizar tudo que a gente fez aqui no board, no nosso PRD. Então, deixa eu copiar aqui. Eu colei as prints do nosso board e eu vou colocar: crie para mim PRD do meu produto de SaaS wedding.ia. Ó, e aí olha que legal, ele já gerou aqui para mim o PRD e a gente já consegue ver. Deixa eu ver se minha câmera tá tampando, não tá. Título: Wedding AI é uma plataforma de SaaS B2C que utiliza inteligência artificial, organizar o seu casamento, tarará, objetivo e metas do produto, contexto e justificativa, persona e público-alvo, casos de uso e jornadas. Cria conta, define orçamento, recebe checklist. Ele já detalhou aqui pra gente toda a jornada. E aí, olha que legal, isso daqui depois facilita até para você ter um entendimento. Quais são as telas que eu vou ter que criar? Quais são os dados que eu vou precisar salvar no meu banco de dados? Requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de UI UX, métricas de sucesso, restrição de dependência. O que eu senti que faltou aqui ainda? Faltou a parte de descrever as funcionalidades e os seus requisitos. Então eu até vou pedir aqui para ele: descreva cada funcionalidade principal e seus requisitos de aprovação. Porque é isso que vai guiar a gente. Quais funcionalidades a gente vai ter que desenvolver. E aí, depois, no nosso próximo passo, a gente vai precisar disso para modelar o nosso banco de dados. Cara, é isso aqui. Olha que legal. Requisitos funcionais e funcionalidades principais. Checklist inteligente de casamento. Lista automatizada de tarefas com base na data do casamento. Requisitos. Deve gerar checklist em até 10 segundos. Deve poder marcar tarefas como concluída. Aqui você vai ter um escopo, cara, de cada funcionalidade. O que tem que acontecer de fato?
Você tendo isso, tua IA ela vai ser muito mais assertiva, muito mais. Ó, cronograma digital de lembretes, gestão de orçamento. Cara, incrível, incrível. Então a gente já tem aqui o nosso documento de PRD, que eu posso até pegar aqui, ó, copy. Vamos colocar aqui do lado nosso documento de PRD. Ficou um pouquinho grande. E aí, o nosso próximo passo aqui é modelar o nosso banco de dados. Porque daí na hora que a gente for construir as telas, a gente vai pedir para a IA assim: você vai construir a partir desse banco de dados e dessas entidades. Então, as variáveis que ele utilizar, os nomes, já vão estar muito próximas do que a gente modelou no banco e a gente vai ter que fazer poucos ajustes ali depois. Então, para isso, para modelar o banco, eu vou utilizar o Claude. Eu gosto bastante dele para esse tipo de questão. Eu vou copiar aqui. Eu vou pedir: modele para mim o banco de dados do projeto abaixo. Me apresente as entidades e seus principais relacionamentos. Olha lá, então a gente tem uma tabela users, a gente tem a tabela casamentos, que é o evento, né, de quando que acontece o casamento, os membros, né, desse casamento, porque daí pode ser que você tem o noivo e a noiva utilizando a plataforma, a tabela de tarefas, o budget de cada categoria, as despesas, os fornecedores, os serviços dos fornecedores, os eventos, as notificações. Daí a gente vai ter um chat, ele já colocou aqui pra gente aí a entidade do chat, as reviews, enfim, cara, ele já colocou tudo aqui pra gente. E tá muito fiel ao que a gente tá querendo. Então agora que a gente tem essa modelagem de dados, quando a gente for abrir o nosso Lovable, o nosso Bolt, a gente já vai conseguir passar isso daqui para eles, além do nosso PRD, nosso documento de requisitos de produto. E aí a ideia é que esse processo, principalmente do board, seja autoalimentado. Conforme vai passando o tempo, você vai mudando sua ideia, você vai tendo mais maturidade sobre ela, você vai conversando com uma pessoa, com outra, vai pegando feedback, e aí você tem que fazer esse papel de, cara, vir aqui e ir melhorando cada um desses itens, para vocês verem que eu não tô só falando, eu também tenho o meu board aqui do meus GPTs, que é o meu projeto à parte aqui. É claro que o board ele não tá da mesma forma ali que eu coloquei para vocês, mas eu tenho aqui, ó, as perguntas: qual o problema a resolver, qual para quem esse problema dói, qual a transformação. Então eu também utilizo. E agora sim, você tendo o teu Canva de produto, o PRD e a tua modelagem do banco de dados, você está permitido a abrir a tua IA aí de preferência, o Lovable Bolt ou um Cursor, e começar a desenvolver aí o seu MVP. E se você quiser aprofundar nesses materiais, eu vou deixar eles na descrição, seja o Figma e também o GPT de construção de PRDs. E também, se você quiser entrar na nossa comunidade gratuita de SaaS com IA, clica no link que vai estar aqui na descrição. Lá a gente tem outras pessoas também construindo seus produtos, rola muito networking, a gente quer expandir cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e também escreve aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e como que eu posso melhorar para os próximos. Tamo junto!